Olá, turma! Vamos iniciar mais um tema maravilhoso na nossa disciplina de bioquímica. A primeira biomolécula, macromolécula que nós falaremos nesta aula e na próxima serão o grupo dos carboidratos, do inglês carbs, né? Pra vocês verem muito carbs por aí. É importante, deixei 2 aulas para que vocês tenham bem compreendidos esses fundamentos, que são informações básicas, para que facilite o nosso estudo na parte de bioenergética e também na parte de biossíntese, catabolismo e assim vai. Vamos lá? Observando essas imagens aqui, nós temos vários pontos que podem ser considerados como comuns a frutas, legumes, a madeira, a um ser vivo, tá? A um animal, no caso. Mas existe um ponto que é crucial. No caso aqui, é a presença de grande quantidade de carboidratos. Os carboidratos estão presentes em todos os tipos de alimentos, por exemplo. Porém, alguns grupos de alimentos apresentam uma quantidade maior de um tipo de carboidrato do que do outro, ou apresentam menos carboidrato, mais proteínas, mais lipídios, tá? Mas estão presentes na extensa maioria. Aqui nós temos, por exemplo, carboidratos mais simples nas frutas, nós temos carboidratos mais complexos, como nas massas, nos tubérculos, nós temos também um carboidrato complexo denominado de celulose não digerível pelo ser humano. Nós temos também carboidratos que, assim como a celulose, são carboidratos de estrutura, como a quitina, que faz parte da rigidez do exoesqueleto de artrópodes. Então, carboidratos é muito mais do que alimentos, tá? Ela também faz parte de outras estruturas não alimentícias. Primeiro, existe uma alta produtividade anual de carboidratos através do processo de fotossíntese. Então, tem uma estimativa de cerca de 100 bilhões de toneladas métricas são transformadas de CO2 e água, ou seja, de dióxido de carbono e água, são transformados em celulose e outros produtos vegetais. Então, é uma grande quantidade de produção de carboidratos através da fotossíntese. Os carboidratos têm vários tipos de funções, entre elas, reserva energética, é o nosso principal meio de obter energia, tá? Combustível, ele pode ser utilizado para produção, né, de calor, produção de energia em processos industriais também. Matéria-prima para biossíntese de outras moléculas, ela também pode ser, os carboidratos, alguns têm função estrutural, outros de proteção, de auxílio na lubrificação das articulações, reconhecimento e adesão celular, sinalização metabólica, quando estão, nesse caso de reconhecimento e adesão celular e sinalização, quando eles estão conjugados com outros tipos de moléculas. Por exemplo, o carboidrato pode estar junto com uma proteína. Por exemplo, na membrana nós vamos ter as membranas plasmáticas, quando nós formos estudar a estrutura básica delas, vocês vão ver que nós encontramos algumas estruturas denominadas de glicoproteínas, ou seja, são um carboidrato, um glicídio, que é outro nome dado aos carboidratos, com uma proteína, certo? Elas, em relação também aos carboidratos, é importante, eu destaquei aqui na introdução, são biomoléculas que estão em maior quantidade na natureza. Então, se você for chutar qual a biomolécula que está em maior quantidade, chute e acerte carboidrato, tá? É um biopolímero. O que é um polímero? É uma molécula que é repetição de unidades básicas. E o nome das unidades básicas dos carboidratos é monossacarídeos. Anotem. E aqui só revisando, o nome quando a gente tem a junção de um carboidrato com alguma outra substância que não seja um carboidrato, o nome disso é glicoconjugação ou são substâncias glicoconjugadas. Molezinha, né? Pois vamos começar. Por definição, quimicamente, né,
dentro da nossa bioquímica, nós temos que carboidratos são o conjunto de substâncias que são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, ou produtos que após a hidrólise, ou seja, que a quebra, né, com aquela moléculazinha de água, lembra da hidrólise que a gente viu nas aulas anteriores? Se não lembra, revise, volte lá e dê uma revisão. Que gerem estes compostos. Vamos lá. Primeiro, o que seria esse não, polihidroxialdeído? Vamos separar em 3 partes. Poli, muitos. Hidroxi, o que é o hidroxi? Aquele OH. Isso é um grupo hidroxo ou hidroxila. E aldeído é um grupamento funcional, que seria um carbono com a dupla ligação com o oxigênio e uma com o hidrogênio. Mas não vão confundir isso, tá? É diferente aqui, ó. Vamos dar um zoom. Cadê? É diferente. Isso daqui é um aldeído. E isso daqui, ó, é um ácido carboxílico. São diferentes. Então, é esse daqui. E polihidroxicetonas, mesma coisa. Várias hidroxis e tem um grupo cetona. O que é um grupo cetona? É quando eu tenho um carbono, né, entre outros 2 carbonos, e o do meio ele está ligado com a dupla ligação com o oxigênio. Então, ou as substâncias que têm esse formato, ou as que depois de um processo de hidrólise gerem com esse tipo de composto, nós chamamos de carboidratos. A fórmula molecular geral é o quê? CH2ON. O N aqui varia, né? 1, 2, 3 e assim vai. Os principais elementos que nós encontramos nos carboidratos são carbono, hidrogênio e oxigênio. Por isso, ele tem o que a gente chama de esqueleto carbônico, tem muito carbono. Podem conter, alguns tipos de carboidratos podem conter nitrogênio, fósforo ou enxofre, mas são a minoria. E uma das classificações que eu considero como a classificação principal dos carboidratos é dividi-los de acordo com o tamanho. Nós temos que as unidades básicas nós denominamos de monossacarídeos. Quando nós temos de 2 a 20 monossacarídeos juntos, nós chamamos de oligossacarídeos, certo? Mas dentro dos oligossacarídeos, o grupo mais conhecido e mais estudado são os que estão de 2 em 2, 2 monossacarídeos juntos. Dentro, o nome desse grupo é disacarídeo. Então, o disacarídeo é um tipo de oligossacarídeo. Aqui a gente só vai ter uma unidade. Aqui, vou botar aqui do outro lado. Aqui nós teremos uma unidade. Aqui nós teremos de 2 a 20 unidades. E aqui nós teremos mais de 20 unidades, até milhares. E as unidades maiores, os polissacarídeos, que são os chamados carboidratos complexos, são os polissacarídeos. O que nós chamamos de açúcares são exatamente esses 2 aqui, ó. Os monossacarídeos e os disacarídeos, certo? Nós chamamos isso de açúcares simples. O nome sacarídeo vem do grego saccharon, que significa açúcar. E dentre os monossacarídeos, o que é mais abundante na natureza é a glicose ou D-glicose, que também algumas vezes pode ser chamada de dextrose, certo? Ou glucose. Especificamente sobre os monossacarídeos. Os monossacarídeos, eles podem ter de 3 a 6 carbonos, certo? E podem ter ou um grupamento aldeído ou um grupamento cetona. Se ele tem um grupo aldeído, ele é uma aldose. Se tem um grupamento cetona, é uma cetose. Ele não vai ter os 2, é ou, certo? Então, os mais simples têm 3 carbonos e um aldeído ou uma cetona. E os mais complexos, os maiores, têm 6 carbonos e vão ser ou tem um aldeído ou uma cetona. E vários grupos hidroxila, certo? E como a gente vai ter vários grupos hidroxilas, consequentemente, aqueles carbonos quirais, nós teremos vários. E lembre quando nós falamos de carbono quiral? Carbono quiral lembra de estereoisomeria. Então, nós teremos vários estereoisômeros.
E é bastante importante a gente identificar que isômero é, porque as enzimas, que são proteínas especiais, nós ainda estudaremos, que tem a capacidade de, digamos, de possibilitar que uma reação ocorra, ela precisa ter uma especificidade com uma substância. Se ela é um isômero da substância que ela vai se ligar, então não vai acontecer a reação, porque as enzimas são estereoespecíficas, então ela só vai se ligar à D-glicose e não à L-glicose. Então elas são bem específicas. Vamos aqui, ó. De acordo com o número de carbono, os monossacarídeos podem ser chamados. Aqui eu não estou dizendo, nessa nomenclatura aqui, eu não estou sabendo se é uma aldose ou uma cetose, é só pelo número de carbonos. Nós temos, se tiver 3 carbonos, é uma triose. Começa daqui, ó. 2, 3 carbonos, certo? Se tiver 4, tetrose, 5, pentose, 6, hexose, ok? Vamos aqui a esta parte. Bom, dei um zoom aqui, ó. Os monossacarídeos mais simples são os que têm 3 carbonos. Vamos conferir aqui, ó. 1 carbono, 2, 3 carbonos. Aí, esse grupamento, ele vai ter, ó, várias hidroxilas. E se esse carbono tiver com a dupla ligação, for um carbono na ponta, tá? Não é no meio da molécula, for aqui, ó, na ponta. E tiver uma dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com hidrogênio, nós chamamos isso de grupo aldeído. Então, isso daqui é uma aldose, certo? Se nós temos, não seja um carbono da ponta, seja um carbono do meio da cadeia, independente se são 3, 4, a cadeia, se ele é uma hexose, uma triose, uma pentose, mas for um carbono do meio, e ele tiver ligado a outros 2 carbonos e uma dupla ligação só com oxigênio, isso é um grupo cetona. Então, nós temos uma cetose. Então, ó, essas duas trioses que tem 3 carbonos são as mais simples, que são o gliceraldeído e a dihidroxicetona. Aqui, para ficar mais claro, pelo tamanho, né, a quantidade de carbonos, nós temos uma triose, uma tetrose, ó. Cada pontinho desse daqui é um carbono, ó, 2, aí esse carbono aqui e aqui 3. Isso daqui é um grupo o quê? Eu não escutei? É um aldeído. Então, isso aqui é uma aldose. Aqui também, ó, outro tipo de estrutura, modo de mostrar a forma molecular, mas é a mesma coisa aqui, ó. Carbono, 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 carbono e carbono, certo? Cada esquinazinha dessa é um carbono. Nós temos, então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela é uma pentose. Aqui, ó, se essas imagens aqui, uma sólida e essa outra aqui de tracinho, ó, então, o que significa? Quando essa sólida, significa que se a gente estivesse olhando de cima, esse hidrogênio estaria saindo do papel em direção aos meus olhos. E esses tracinhos, ó, significa que o átomo está como se estivesse entrando no papel, contra o sentido dos meus olhos, certo? Lembrem que todas essas moléculas a gente vê assim no papel liso, mas na verdade elas têm uma forma tridimensional. E isso daqui é uma forma de você conseguir ter uma noção, se chama forma de perspectiva. Aqui nós temos 6 carbonos, ó, um carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós estamos vendo um grupo aldeído, então ela é uma aldose de 6 carbonos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 7 carbonos, é uma heptose, ok? E para finalizar essa parte 1 da aula de hoje, não esqueçam que tem um segundo vídeo. Você pode ter uma classificação juntando duas ideias que nós já vimos, que é o número de carbonos e a família. Família, se ela é uma aldose ou uma cetose. Por exemplo, nós temos uma de aldose, e uma triose, significa que ela tem um grupo aldeído e 3 carbonos. Nós temos cetotriose, ela tem um grupamento cetona e tem 3
carbonos. Mesma coisa, ó, aldopentose, cetopentose, aldehexose, aldocetohexose e assim vai. Esse primeiro exemplo aqui, ó, nós temos a frutose, o açúcar das frutas, daquele sabor adocicado das frutas, tá? A frutose, nós temos quantos carbonos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela é uma hexose, porque tem 6 carbonos. E ela é uma cetose por quê? Olha aqui. Ok? Mas, professora, essa parte aqui, isso daqui não é marcar aqui, essa partezinha aqui, ó. Não é um aldeído, não? Não, ó. Se a gente for puxar essa parte aqui, ela ficaria assim, ó. C ligado a um hidrogênio, ligado a outro hidrogênio e ligado a um OH, que é uma hidroxila. Então, isso não é um aldeído. Vamos aqui para esse outro, para a ribose. A ribose tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então uma pentose. E aqui, ó, o único grupamento que a gente acha aqui é um aldeído, então ela é uma aldose, então é uma aldopentose. Outro exemplo, nós temos aqui a desoxirribose. Desoxirribose lembra DNA, né? Então, ó, parte das estruturas básicas dos ácidos nucleicos também contém pentoses, contém açúcares, como a ribose e a desoxirribose, que nós veremos também mais à frente. Então, ó, a desoxirribose, ela é uma aldopentose, ó. Então, 5 carbonos, 3, 4, 5, e nós temos um grupamento aldeído. Até o próximo vídeo.